Vamos continuar a nossa série de 2 episódios. Acho que a maioria de vocês estava aqui semana passada. Nós estamos no capítulo 14 de Números. E nós estamos vendo uma situação do povo de Deus que tem bastante correlação com a nossa vida cristã hoje. Embora a gente precise entender alguns elementos, mas ela nos mostra uma construção, algo que Deus vai construindo e revelando ao longo do tempo, através da vida de Israel aqui. Nós fomos até o versículo 19, mais ou menos. Eu vou continuar a leitura a partir do versículo 30, até o versículo do 20, até o 30 e pouquinho ali. Vamos vendo aqui como é que a gente faz esse complemento. Vocês estão lembrados da história? Sim? Então os israelitas estão seguindo em direção à promessa de Deus feita a Abraão, de que ele daria uma descendência. E além da descendência, ele prometeu um lugar para eles, a famosa Terra Prometida, lugar onde figurativamente fala mana, leite e mel. É isso? Vocês estão me acompanhando aí? Sim. Dá uns ok assim. E não quer dizer que só tinha isso na terra, viu, gente? É uma expressão que depois a gente pode estudar por que eles usam essa expressão. Mas é um lugar que significava prosperidade, onde as coisas seriam de tempos de paz, seriam tempos das coisas funcionarem bem. Tá bom? Eles não iam viver só de leite e mel, não. Mas pensa que leite tem que ter gado. Então, sabe, é um lugar que você pode criar, pode plantar. É um lugar doce. São figuras que falam um pouco sobre isso. Então o povo está nesse caminho, e aí agora está chegando a hora. O engraçado é pensar, quem conhece a história toda, né? Então já sabe que é pensar que eles estavam ali, assim, tipo a Terra Prometida é o Veneza. Talvez um pouquinho mais longe. A Terra Prometida é o Madaloso. Certo? Imagina o Madaloso ser seu. Você pode ir lá todo domingo, sem pegar fila. O pessoal da cozinha vê que é você, o dono já fala, separa aquela asinha de frango especial, né? Põe mais um quinoa na polenta. E o melhor de tudo é que você vai lá, vê que mana leite e mel naquela mesa que você está sentado, e no final não paga a conta. E aí você fica pensando, sentado à mesa ainda, obviamente, cara, a gente era um povo do nada. Lembra do pai Abraão? Saímos lá, não sei de onde, nem sei onde o pai Abraão saiu. Morava lá num canto sem relevância. E Deus tirou ele e disse que ia formar um povo, e agora estamos aqui já de olho no Madaloso. Mas tem gente lá, agora. Eu não estou entendendo essa história. Deus disse que é nosso, mas tem gente lá. E aí Deus pede, através de Moisés e Arão, que envie os espias, os famosos 12 espias, um de cada tribo, é isso? E eles vão e fazem um relatório. E aí vocês estavam aqui semana passada, eu não vou repetir a mensagem inteira, mas deu uma baita confusão, porque apenas 2 deles, Josué e Caleb, continuaram, aí vem aqui o título da série, continuaram vendo o que Deus via, o Madaloso. Mas outros só viram a contabilidade, as contas, né? Umas dívidas imensas por causa de um financiamento que eles fizeram para aumentar o Madaloso. É muito difícil, Deus. Nós não vamos dar conta disso aí, não. Eu queria um negócio fácil. Eu queria só a parte de sentar e comer. E Deus disse, existem umas coisas que precisam ser feitas nesse caminho. Mas Deus está dizendo, eu estou indo para... Quero que vocês peguem essa figura, tá? Até o final aqui dessa mensagem. É como se Deus estivesse dizendo para ele, eu estou indo para lá. Eu estou indo naquela direção. Se você esquecer tempo, dias, os desafios, tudo que precisa ser feito para estar lá, vocês estão vendo, eu, que sou fora do tempo, eu estou lá. E ali, para resumir nossa história, nós temos um povo dizendo que quer ir para lá. Então é como se eu dissesse para vocês assim, gente, nós precisamos lá que o Madaloso agora é nosso. E vocês fossem olhar tudo aquilo e falar assim, não dá, não é para nós vamos voltar para casa.
E apenas 2 disseram, não, Deus está indo para lá. Ele está apontando para lá, isso quer dizer, ele está indo para lá. Se ele vai para lá, é onde eu quero estar. O resto é o resto. Essa é a visão da fé, que não despreza. Eles não disseram, esses 10 são muito mentirosos. Eu não vi gigante nenhum. Eu não vi problema nenhum. A terra é um monte de árvore, macieiras, pés de pera. Cadê a Paty? A Paty que falou. Pereira. Lembra que a gente falou? Foi você com você que eu falei? Não. Quem falou comigo de pereira lá no Dia da Família? Que aí eu lembrei que eu nunca tinha ouvido falar, né, do pé de pera. Como é que chama um pé de pera? Pereira. Aí eu falei, não, isso é nome de gente, não é árvore. Tá tudo lindo. Não, eles não disseram. Eles disseram, sim, tem gigantes, tem desafios, mas é a cara da terra que Deus prometeu. É a cara da terra. Eu vejo Deus lá. Eu vejo Deus lá. Irmãos, a atenção ficou forte aqui, né, na nossa história, porque Deus realmente não se agradou do comportamento deles, porque na figura e na forma como Deus trata conosco, né, não é que Deus fica zangadinho, aquela coisa toda, é a questão da justiça, da santidade de Deus, que às vezes é difícil para a gente entender, mas Deus trabalha através da fé, da confiança nele. E esses homens e mulheres agiram com incredulidade. Deus, então, tem Moisés e Arão, rosto no chão, de novo, tendo que interceder por aquele povo, reclamão, mal agradecido. Pessoas que tinham visto a glória de Deus manifestada na terra, de um jeito que nenhum outro povo tinha visto, e talvez nenhum outro povo viu. Você já parando para pensar isso? Que as coisas que Deus fez no Egito, até tirá-los de lá, são extremamente grandiosas. E na história, talvez não tenha, depois disso, a única intervenção maior que essa é o próprio Senhor Jesus, mas aí não são só os eventos, mas é a própria pessoa de Deus, né? Mas em termos de eventos, aquele povo tinha testemunhado. Mas eles olharam para a terra, em vez de ver que Deus estava indo para lá e que Deus estava lá, então lá é o lugar para a gente continuar indo, eles quiseram voltar para trás e isso ofendeu a santidade de Deus. A incredulidade, como nós dissemos, é algo que mata e nos separa de Deus. Moisés então intercede mais uma vez diante de Deus pela vida dos israelitas. Senhor, tem misericórdia. E Deus diz o seguinte no versículo 20, é onde a gente começa juntos aqui. Então o Senhor disse, eu os perdoarei. Aí todo mundo, ufa, né? Que bom. Ah, é tão bom ser reclamão, né? Que Deus sempre perdoa. Deus é longânimo. Viu, Abraão? Viu, Moisés? Está preocupado? Deixa a gente reclamar. O Senhor disse, eu os perdoarei, como você me pediu. Né? Moisés, né? Moisés ali, o intercessor pediu, Deus ouviu Moisés. Eu não estava ouvindo o povo. Já tinha ouvido a reclamação do povo. Eu ouvi esse povo reclamando. Eu tomei a minha decisão, mas você pediu, Moisés. Figura de Cristo. Você pediu, Moisés. Então eu vou perdoar eles. Moisés também deve ter dado uma. E olhou torto para o povo, né? Porque você resolve com Deus e você olha. Mas Deus continua e ele diz, mas certo quanto eu vivo, tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Ixi. A atitude desse povo, guiada por espias que agiram com credulidade, aqui Deus trata, através da sua justiça, com cada um deles, de uma forma levemente diferente, mas todos, aqueles que geraram incredulidade, aqueles que deram ouvidos à incredulidade, nós somos sempre responsáveis por nossos atos, enfrentam um dilema terrível. Eles estão perdoados, mas eles não vão herdar a terra. Eles não vão herdar a terra. E aqui vem a parte que começa a ficar difícil. Veja o cenário, né? Quase que dá para ver o Madalosso daqui. Você consegue imaginar, porque você mais ou menos sabe a região. Se você fechar o olho aqui, é capaz de você ir a pé até o Madalosso, de olho fechado. E Deus vai dizer para eles, vocês vão ter que voltar.
vocês vão ter que voltar, porque vocês não vão entrar na terra. E ele diz, todas essas pessoas, Moisés, viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. No Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. A incredulidade, ela é um ato de dar as costas à voz de Deus. Seja a direção do seu espírito e seja a direção das Escrituras. Às vezes seja a direção de pessoas que Ele colocou na nossa vida para nos ajudar a caminhar a vida cristã. É como dizer, eu sou forte, eu não preciso do forte. Como diz a canção, né? Quando eu sou fraco, o fraco aqui não é ser fraquinho, mas ser aberto, ser coração ensinável. Vocês gostam dessa palavra? Eu gosto bastante. Coração ensinável. É um coração que tem a sua particularidade, a sua identidade, né? Cada um tem um coração diferente. Eu duvido que alguém aqui nessa sala, aqui nesse lugar, tenha um coração igualzinho, de tamanho, formato e tal. Ele funciona igual. Não é o mesmo coração. E a gente tem diferenças. Mas nosso coração é ensinável. Para que o Senhor nos ensine pelas Escrituras quando você debruça nela. Para que Ele te ensine pelo Espírito dEle, que é a voz, né, de Deus falando ao nosso coração. Ele te faz um coração ensinável quando você senta com alguém mais experiente na vida cristã. Um irmão, você vai buscar conselho. Pastores, líderes sabem disso, que grande parte, gente, das pessoas que vêm pedir conselho não seguem os conselhos que recebem. Elas chegam já com a vontade pronta. Quando bate com a do pastor, ela sai falando, nossa, né, foi ótimo. Quando bate com a do líder do grupo delas, elas falam, nossa, foi ótimo. Quando não bate, ela a muda. Faz muitos anos que eu mudei minha estratégia de dar aconselhamento. Para que a pessoa saiba que, assim, olha, se você já veio com uma ideia pronta, o que eu vou te falar dificilmente vai mudar. Agora, se você vem com um coração ensinável, talvez doa o que eu vou te falar. Mas aí você pode aprender e ir por outro caminho. Um coração duro, gente. Viram sinais, viram obra de Deus. Nós somos assim na nossa vida hoje, muitas vezes também. Nós temos visto Deus agindo. Todo mundo aqui poderia dar um testemunho, 2 ou 10, sobre algo que viram na vida da parte de Deus, na sua vida, na vida da sua família, na vida de alguém. Mas ainda assim há momentos que nós também agimos com incredulidade. 23 diz, jamais verão a terra em que jurei dar a seus antepassados. Nenhum deles, daqueles que me trataram com desprezo, haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso, eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento e seus descendentes tomarão posse. Quando o texto diz assim, fiel a mim, é interessante você pensar que a questão do Caleb e de Josué não era mesmo com as circunstâncias. Era com Deus. Por isso que eles conseguiam olhar um lugar com desafios, como os outros relataram, não era um problema dos fatos, era um problema da relação com Deus. Vocês estão entendendo isso? Essa é a diferença. É a minha relação com Deus que faz a diferença. É permanecer fiel a Ele. Não é a uma igreja, vamos dizer assim, né, instituição. Não é a um dogma. Todas essas coisas são importantes, contribuem para a formação. Mas em número um, é permanecer fiel a Deus. Quando você permanece fiel a Deus, você quer permanecer fiel à sua palavra. Quando você é fiel a Deus de verdade, você quer permanecer fiel à forma que Ele fez para que nós crescêssemos juntos, ou seja, a sua igreja, a comunhão, o envolvimento, tudo isso faz parte. Vem em seguida, mas começa com a fidelidade a Deus. Deus diz, Ele vai entrar na terra, apesar de todos os seus... Como é que fala a pessoa da mesma idade? Não é conterrâneo, né? Todos os seus pares de idade, ele vai entrar... Você já pensou nesses detalhes? São detalhes interessantes da história. Josué e Caleb entraram sem amigos na terra prometida. Todos os amigos dele morreram. Deus diz que todos os acima de 20 anos não entrarão na terra. Eles entraram com seus sobrinhos, com seus netos, idosos já. Mais de 40 anos tiveram que andar no deserto. Eles provavelmente já tinham para mais de 40, 60 talvez. Chegaram velhinhos lá na terra prometida, mas chegaram.
que mais que acontece nessa história para a gente pensar sobre ela? Agora deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas. O Madalosso é para lá, mas agora vocês vão voltar. Vocês vão voltar, essa turma toda vai voltar. Agora deem meia volta, partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Promessa, e logo ali, Madalosso. Se alguém não gosta de Madalosso, troca por outro, tá? Mas meu exemplo tem que funcionar. Madalosso logo ali. Daqui uns poucos dias de viagem. Tem que enfrentar lá uns desafios, mas Deus está lá. Não, vocês vão voltar para o deserto. Não é para o Egito onde vocês querem, por causa da cebola, né? É para o deserto. E vocês vão caminhar no deserto. E vocês vão perecer no deserto. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, versículo 26 e 27, até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, eu ouvi as suas queixas, as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte, tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Vocês reclamaram e disseram que eu não dava conta de levar vocês para onde eu prometi. E porque vocês ficaram com medo de morrer. E vocês agora vão receber exatamente aquilo que vocês acharam que podiam receber, confiando em mim. Para vocês entenderem que vocês não dão conta. Vocês precisam entender que eu sou o que está vivo. Olha a expressão que ele repetiu 2 vezes, né? Eu, aquele que está vivo. Eu sou o que vive. Eu sou a vida. Eu sou a existência. Vocês receberão exatamente aquilo que vocês pensaram. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu lhes jurei dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Outra coisa que eles tinham se queixado a Deus como uma desculpa para não irem para onde Deus estava indo. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão a consequência da sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. A incredulidade, quando nós agimos com incredulidade, e ao agir com incredulidade, nós acabamos cedendo a nós mesmos, a nossa vontade. A maioria das vezes que nós ofendemos Deus na nossa vida, com as nossas palavras, com nossos atos, seja a nossa ação ou omissão, são fruto de incredulidade. É um momento de incredulidade. Eu quero que você pense dessa forma. Porque naquele momento que eu resolvi um caminho errado, seja numa ação, numa palavra, eu estou escolhendo a minha verdade, a maneira como eu penso, o meu gosto, a minha vontade, acima da vontade de Deus, daquele que Ele já disse para mim. Porque às vezes é uma questão emocional, estou querendo uma coisa, né? Estou sentindo necessidade, e nós não estamos crendo que Deus disse, eu sou suficiente para você. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. A alegria do Senhor é a sua força. Depender de mim é um caminho melhor. Aquele que se inclina para a carne recebe morte. E aquele que se inclina para o Espírito recebe a vida, recebe do Espírito, recebe de Deus. Essa é a dinâmica da vida cristã. Você pode usar daqui para frente essa ideia de que os nossos desvios de Deus na caminhada, quando Deus vai nos apresentando coisas, ou dizendo que espera de nós algumas coisas, eles são, na verdade, atos de incredulidade. Então, se você sabe que é incredulidade, você sabe como corrigir isso, crendo na palavra e dando mais ouvidos à voz. Deus disse, não ouviram minha voz, ouvindo a voz de Deus. É triste isso aqui, porque o que não está claro aqui na história, mas está na história, é que os filhos sofreram 40 anos. Você já pensou que aquelas crianças podiam ter crescido já comendo no Madalosso? E elas vão esperar 40 anos e vão entrar lá já assim, meio acabadinho, né? 40 a gente já começa a reclamar da vida. Já pede o óculos, não foi, Mara, que a gente fala, né?
É comum, todo mundo. Você acha que a conversa das pessoas aí vai chegando nas certas idades assim. Dá até para copiar e colar, receita médica. Vai precisar, irmão. Toque a minha que você já vai precisar. Parabéns, feliz aniversário, né? Vem um presente e uma prescrição médica já, para a idade. Essas crianças sofreram a consequência dos pais. Deus as guardou, porque entendeu que a infidelidade era dos pais, mas elas meio que pagaram um pouco do preço, junto com seus pais. Viram seus pais morrerem, caminharam 40 anos no deserto. A nossa incredulidade impacta a vida daqueles que nós amamos. Os nossos atos, quando são fruto de incredulidade, na nossa casa, no nosso trabalho, nas coisas que nós somos responsáveis diante de Deus, impactam a vida dos nossos filhos e das pessoas que nós amamos. Mas Deus preservou. E o medo que esses pais tinham, deixaram que o medo levasse eles a um ato de incredulidade ou uma reclamação com grau de rebeldia que Deus não aceita. E perversidade, ele diz, perverter é mudar a versão original. Qual é a versão original? Eu prometi, eu disse que ia formar um povo, eu disse que eu ia entregar um lugar. Essa é a versão de Deus, versão original. Perverter é distorcer a versão. Agora a nova versão é, Deus quer matar a gente, fazendo entrar naquele povo, naquele lugar. E nossas crianças vão ser prisioneiras. Deus falou, não, suas crianças, eu vou cuidar para que eles entrem em segurança. Mas as crianças passaram, vamos usar a expressão popular, um perrengue de 40 anos por causa dessa decisão. Dá o que pensar, não dá? Esse é o texto. Deixa eu resumir algumas coisas. Semana passada eu falei que ia resumir, levou 20 minutos. Eu não devia ter usado a palavra resumir, né? Eu errei essa palavra aí. A justiça de Deus revela que uma geração incrédula não entrará na terra, não desfrutará das promessas. O texto revela que Deus perdoa, mas ainda assim mantém as consequências do pecado muitas vezes. Vocês já perceberam isso ou não? Essa é a nossa situação hoje, né? Nós chegamos diante do Senhor, Senhor, eu pequei, Senhor Jesus. O que João fala? Se você pecou, fique tranquilo. Hã? Fique tranquilo porque o outro pagou o preço no seu lugar. Mas arrependa-se de verdade, mude o caminho. Tem gente que acha que a linha é uma reta nesse sentido, né? Reto, eu vou indo, aí eu faço besteira, tudo bem, Deus me perdoa. Obrigado, Senhor, me perdoa, sigo no mesmo caminho. Arrepender-se significa que você tem que mudar um pouco a rota. A vida do cristão não é uma linha reta. Ela provavelmente é um troço meio assim, sabe? Bem complicado se eu pudesse traçar. Por quê? A cada conversão, ou seja, a cada arrependimento, você meio que, usando aí as coisas modernas, né, dos multiversos, você cria uma versãozinha nova da sua vida, mais parecida com Jesus e mais alinhada com o que Deus quer para a sua vida. Então você vai indo assim, descobre algo, Deus perdoa você, você entende o caminho correto, então você fala, eu preciso me arrepender, eu estava indo para lá com essa ideia eu não quero mais. Então, que seja um grauzinho assim que você vira, você segue e vai indo. E você vai deixando Deus transformar. Isso que Paulo vai falar de outra forma. As consequências do pecado muitas vezes acompanham alguns atos que a gente faz. Aquele que, vamos falar uma coisa mais grave, por exemplo, ser mais simples, mas aquele que comete um assassinato contra uma pessoa, você acha que Deus perdoa ele? Se ele se arrepender? Não é uma coisa dura para nós? Eu não gosto de ser dramático, mas imagina um cara que matou uma criança de 5 anos. Não dá vontade de picar a pessoa como justiça humana? E não é misterioso e complicado para nós, às vezes, pensar que Deus perdoa? Todo mundo faz essa pergunta para o pastor, né? Vocês gostam de fazer essa pergunta difícil, né? Como pode, pastor? O cara pecou a vida inteira, matou, assassinou, violentou, está preso lá na cadeia, 10 dias antes dele ser executado. Vai um padre lá, um pastor, conversa com ele, fala de Jesus, o cara chora, se arrepende. Quer morrer ali na hora, de tanto arrependimento, e Deus ainda perdoa o cara. Eu vou ter que ver ele no céu. Tem gente que tem vontade de desistir do céu quando escuta esse tipo de coisa. É sério.
Eu já vi gente que fica com dúvida, eu não sei. Não pode isso aí. Deus perdoa. Mas aquelas pessoas não vão voltar à vida. As feridas que ele causou não vão ser tão facilmente resolvidas. Não é? Ele tem uma ficha de perdoado, mas a ficha está ali. Ele não vai ser cobrado pelos seus pecados mais, porque Deus esquece, Deus apaga. É misterioso demais, é assim conosco também. Eles temeram que seus filhos morressem, mas Deus preservou seus filhos. A perseverança é algo importante. Hebreus 10:36, e aqui começam algumas correlações com a nossa vida hoje em Cristo. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, que você vai ver, se você está preocupado, que muita gente confunde, a terra prometida não é entendida como sinônimo de salvação. É um sinônimo de bênção, de destino, de novo tempo. A gente pode fazer várias outras analogias. Por isso que Deus diz, eu os perdoo, mas vocês não vão aproveitar do que vocês podem aproveitar. A mensagem para nós, que está se desenhando aqui, é a mesma. A incredulidade, a falta de confiança, a falta de dar ouvido à minha voz, remove de vocês a oportunidade de me experimentarem hoje. Porque Jesus disse, acho que em João 17, se eu não estou enganado, que a vida eterna é conhecê-lo. A vida eterna não é lá quando chegar. Hoje a vida eterna já começou. Nós chegaremos na terra prometida um dia. E aí há uma outra diferença importante, porque Moisés intercedeu pelo povo, e vamos dizer assim, ele conseguiu metade do acordo. Em Cristo nós conseguimos nele todo o acordo. Nós somos preservados nele. Mas a nossa incredulidade, a nossa dificuldade de dar ouvidos ao Senhor, nos rouba o privilégio de experimentarmos hoje muitas das bênçãos que Deus tem para nós. E é por isso que nós vivemos mais angustiados que precisávamos, mais, até às vezes, deprimidos do que precisávamos, ou mais ansiosos. Eu sei que são textos difíceis, mas, irmãos, estou dizendo para vocês, há um caminho de crer que... Lembra do exemplo do chuveiro da semana passada? É um caminho de crer que ou você entra no chuveiro todo, ou você molha só a pontinha do braço, mas se você entrar, o caminho é um caminho onde Deus promete, e o que Ele promete Ele cumpre, é que a gente recebe, não a solução de todos os problemas nessa terra, porque isso só vai acontecer quando Cristo voltar, e a nova Jerusalém for trazida a nós, e a terra for renovada, mas Ele diz que nós teríamos condições de desfrutar da sua presença, do seu poder, da sua graça, do seu conforto, do seu consolo hoje. Mas a incredulidade leva a gente para outro caminho, onde a gente não desfruta. E às vezes a gente meio que se sente que andando no deserto. Mas quando a gente crê, a gente vai para cima dos nossos desafios, vai para cima da nossa vida cristã, com vontade de ver Deus fazendo o que Ele prometeu fazer. O medo é paralisante. Nós ouvimos várias mensagens sobre diferentes personagens, todas elas tinham esse componente de medo. Quando a gente tem um medo que faz a gente parar e pensar o que é a melhor coisa, esse medo é bom. Quando o medo é um medo de incredulidade, é um medo que está fora de alinhamento com a vontade de Deus, ele nos paralisa e eles acabam nos levando para uma direção contrária. Esses israelitas aqui deixaram que o medo tomasse conta deles, e aí o medo deles, ao invés de levar eles para a segurança que Deus podia dar, levou eles para o deserto e a morte. E aquilo que eles temiam foi aquilo que no fim aconteceu, porque eles deram ouvido ao medo. Não temas, diz Jesus. Não temas. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É uma chamada para andar em confiança com Deus. Outro texto famoso diz que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, não adianta você enfrentar um desafio que Deus coloca à sua frente sem Ele, não seguir na direção que Ele está indo. Edificar a sua casa segundo a sua própria cabeça não vai edificar uma casa que resiste. Ir na direção que Deus vai, ver o que Deus está vendo, é o que vai fazer com
que a sua casa seja edificada, como diz o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Mas se o Senhor edificar a casa, essa será uma casa sobre a rocha. O texto nos ensina também uma palavra que nós cantamos aqui hoje bastante, nem aparece aqui, mas quem conhece a Bíblia toda sabe, que é sobre a graça de Deus. A graça de Deus é demonstrada na vida de Josué e Calebe. No Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Lembra qual é a palavra lá atrás? Foi Deus que disse, não foi Josué ou Calebe que se venderam. E Deus disse: Josué e Calebe permaneceram fiel a mim. Não é fiel à promessa. Nós não somos fiéis a uma promessa. Nós somos fiéis até à visão da promessa. Nós somos fiéis ao Senhor. É isso que os salvou. Fiéis ao Senhor. A parábola em Mateus 25 diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. A história de Israel aqui no capítulo 14 de Números nos chama a perseverança e obediência. Um tema recorrente. E perseverança e obediência tem tudo a ver também com santidade. Se a gente não usa a palavra santidade, isso não quer dizer que está presente. Perseverar exige uma visão de santidade, de ser santo para Deus, ser separado para Deus. E a obediência leva a isso. Hebreus 12:1 reforça que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. É esse o caminho, tendo os olhos fitos em Jesus. Talvez a gente possa fazer analogia, né? O que Deus vê? Deus vê o Filho. Quando Jesus está iniciando sua missão, o Espírito Santo vem sobre ele, os céus se abrem. E o que Deus fala? Eis meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A recompensa de olhos que veem o que Deus vê. Olhe para Jesus. Corra com perseverança. Correr com perseverança não é correr que nem louco. É correr olhando para a direção certa. Correr olhando para Jesus. Cristo é a nossa herança. Quero ler mais 2 textos com vocês. 1 Pedro 1, 3, 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarecível, eu devia ter trocado essa palavra, reservada nos céus para vós. Em Cristo, nós estamos garantidos. Ele é a nossa herança, uma herança incorruptível, incontaminável. É uma herança que está guardada no Senhor. Hebreus 9,15 diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então a forma como Deus operou com os israelitas agora é transformada, estendida, renovada pela obra de Cristo. Então os chamados recebem a promessa da herança eterna. Esse é o chamado que nós temos. Nós recebemos do Senhor esse chamado e nós perseveramos. E estamos garantidos apenas porque é Cristo quem garante. Não em nós. Não em nós. Não em nossos talentos, não em nossos comprometimentos, não porque nós somos bonzinhos aqui e ali, porque fazemos uma ação social, porque abençoamos uma vida, porque ministramos na vida da pessoa e Deus cura aquela pessoa. Não, por causa de Cristo. Cristo nos dá algo maior que Canaã. Ele nos dá a vida eterna com Deus, não é apenas uma terra, não é apenas uma prosperidade, um bem-estar. Não é apenas uma promessa terrena, mas é um reino inabalável, conforme Hebreus 12, 28. Cristo nos dá a salvação sem merecimento.
Agora os nossos atos foram deixados de lado quando nós recebemos o perdão por causa de Cristo. E nós vivemos e obedecemos e nos santificamos e buscamos. Por quê? Porque temos aprendido a amar a Jesus. Se não é essa a razão, você está perdendo seu tempo. Porque Deus não vai contar o que você faz, que não é amor. Resposta a Ele. Porque você não tem o que dar para Ele. Ele já te deu tudo que precisava ser dado. É por isso que a gente não barganha com Deus. É por isso que a gente não negocia com Deus. Por isso que a gente não faz promessa, né, com Deus. Ah, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te servir mais. Você vai ganhar o que com isso? Se Deus já te deu tudo. Deus te deu a Cristo como herança. Não tem outra coisa que você pode receber maior do que isso. Hebreus 3, 5, 6 diz que Moisés foi fiel como servo, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Hebreus 4, 14, 16 diz: Jesus, nosso sumo sacerdote, nos dá acesso ao trono da graça. Diferente de Moisés, Jesus não apenas intercede, mas nos transforma para que possamos perseverar até o fim. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Abandonarmos a incredulidade, verificarmos sempre se a nossa fé é sustentada realmente pelo crer e onde não estamos crendo, e aprender a crer, para que a nossa vida desfrute das bênçãos de Deus hoje, que estão disponíveis. Que a gente não fique andando no deserto sempre, duvidando daquilo que Deus já fez. Vou repetir aqui o que eu falei semana passada, pelo menos algumas coisas. Haja em direção a isso, mais do que reagir. Não reaja com medo. Não tema o que está por vir. Ore, aconselhe-se, seja ministrado por outras pessoas. Avance então, sem medo. Inspire-se naqueles que demonstram coragem. Encontre Josués e Calebes. Olhe para Cristo. Santifique-se por causa de Cristo. Cultive um coração grato. Não como os israelitas, mas um coração grato. Contemple os feitos de Deus. Mantenha isso na sua mente, no seu coração. A hora que a incredulidade bater, você traz aquilo de volta. A hora que a tentação chegar, você traz a palavra de Deus, os feitos de Deus. Não precisa fazer nem igual Jesus, citar uns versículos. Você pode citar também assim: olha, desculpa, eu sei o que Deus fez na minha vida. Você é tentação, eu não vou dar ouvido a você. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus fez na família. Eu sei o que Deus fez na vida de outra pessoa. Eu vou dar ouvidos ao Senhor. Veja o que Deus está vendo. Crie essa perspectiva. Pense assim sempre. O que é que Deus está vendo nessa situação? Como Ele olha para essa situação? Deixa eu ver como que é Deus, né? Deixa eu aprender um pouquinho como Ele é. Como é que Ele olha para isso? Faça o mesmo. Olhe para a situação da mesma forma que Deus está olhando. Aprenda a desfrutar a vida eterna hoje. Amando Jesus diariamente. A gente não pensa sobre isso, mas você e eu temos condição de viver a vida eterna hoje. Que é Cristo. Exerça fé, cultive fé, para que seus filhos cresçam num ambiente onde Deus é totalmente confiável e pleno de graça. Que esse Deus seja revelado a eles e não permita que eles andem sem necessidade no deserto. Deus vai cuidar de trazê-los para perto, mas talvez eles acabem andando um caminho difícil por causa de nós não agirmos com fé naquilo que Deus tem. Hebreus 11:6, eu termino aqui, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar aqui é ser aceito, recebido, não é porque Deus é carente. É impossível desenvolver uma relação com Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Não seja incrédulo, mas creia que Ele existe. E creia que Ele é galardoador, Ele é aquele que concede coisas àqueles que o buscam. E essa coisa que Ele concede é o próprio Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesse caminho de
credulidade e não de incredulidade, de crer em Deus e de conhecer Ele cada vez mais. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado por nós. Obrigado pela Tua palavra. Às vezes ela soa um pouco dura para nós, Senhor. Nós somos muito moles, Senhor. Mas eu Te agradeço pela Tua longanimidade, Senhor, pela Tua graça conosco. E Te agradeço por Cristo, nosso Senhor, que nos vivifica pelo Espírito Santo, que nos perdoa e nos lava, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Talvez você queira fazer uma oração breve aí no seu coração ao Senhor sobre essas coisas. Pede ao Senhor para revelar onde o seu caminho tem dado ouvidos a talvez a uma incredulidade ou a falta de confiança. Talvez exista um lugar no seu coração ainda com medo de se render, medo de tomar uma decisão em direção ao Senhor mais clara. Nós vivemos um tempo maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo é presente na nossa vida, foi nos concedido. Nós não precisamos temer de forma alguma, nem mesmo errar. Deus vai nos acompanhar se nós estivermos indo para onde Ele está indo. O chamado é para ir na direção de onde Ele está indo, para onde Ele está olhando e para o que Ele está vendo. Você pode dizer, Senhor, eu quero conhecer mais a Tua graça, Senhor. Eu quero conhecer mais a vida eterna, Senhor. Ensina-me o que é a vida abundante. Protege os meus olhos, Senhor, das circunstâncias. Que a voz delas não seja maior que a Tua voz, Senhor. Dá-me, Senhor, um coração que persevera, assim como Josué e Caleb foram fiéis ao Senhor, que eu possa ser também, Senhor. É graça demais do Senhor, nós possamos viver dessa forma, sabendo da nossa dificuldade, ainda assim sentindo recebidos pelo Senhor. E desejando crescer, e desejando mais do Senhor, deixar que Ele modifique o nosso coração. E que a nossa fé, Pai, eu oro para essa igreja, que a nossa fé, Senhor, como Josué e Caleb, salve uma geração. E salve nossos filhos, Senhor, daquilo que eles não precisam passar, ainda que o Senhor os guarde. Obrigado, Senhor. Nós nos despedimos nessa manhã, levando no coração a Tua paz, a Tua graça e o Teu cuidado, Senhor. Essa é a bênção que nós recebemos nessa manhã de Ti, Tua presença em nós. Tua presença é o lugar que nós devemos ficar, Senhor. E ver aquilo que o Senhor vê. E a recompensa estará junto com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.